A paz do Senhor a todos. Estava eu aqui mais uma vez na minha sala, me preparando para logo mais à noite, que todos sabem que hoje é terça-feira, dia a qual eu estou, responsável pela apresentação do programa Antes da Meia-Noite. E é um programa, eu repito, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Mas todos os dias é a cargo, a responsabilidade de um irmão, de uma irmã diferente. E nas terças sou eu. E eu estava aqui na minha sala pensando, e já faz dias que vem na minha mente uma frase que eu ouvi logo que eu voltei para a comunhão da igreja. Depois de um determinado culto que eu fui pela parte da manhã, logo após, uma irmã nos convidou para passar na casa dela fazer uma oração. E eu e outra irmã fomos até a casa dela. Mas o que ficou registrado daquele dia, daquele momento, foi uma frase a qual aquela irmã falou. E é uma irmãzinha a qual eu tenho muito respeito por ela, já é uma senhora de idade, mas lá na igreja evangélica Assembleia de Deus, a qual eu congrego, eu creio que ela é muito amada por todos. Só que, porém, naquele dia, quando ela nos convidou para fazer uma oração na casa dela, eu não tinha entendido muito bem o que ela tinha falado. Mas aquela frase que ela falou ficou martelando na minha mente por anos. E volta e meia me vinha em mente aquela frase. E foi a seguinte, porque quando eu e outra irmã estávamos lá na casa dela para fazer a oração, depois ela rapidamente deu um testemunho sobre um fato que tinha acontecido na vida dela alguns anos atrás, não me lembro bem quanto tempo. Mas, como eu disse para vocês, eu não me recordo de tudo que ela falou. Mas aquela frase não me saiu da mente, foi aquilo ali que ficou. Então, quando ela estava contando do fato que aconteceu com ela, que ela passou por uma determinada situação, que Deus permitiu que ela passasse por uma enfermidade, mas que ia curar ela, porque na verdade ele tinha permitido aquela doença nela para que ela fosse num local e pregasse para uma certa pessoa que estava lá dentro daquele hospital. E assim ela fez. E depois algo aconteceu que perguntaram algo para ela a respeito disso. E ela estava penteando o cabelo, E o cabelo dela era bem longo. E aí ela mostrou assim, para responder a pessoa, eu não me lembro muito bem, mas eu creio que a pessoa perguntou por que ela não cortava o cabelo, uma coisa assim. Mas, como eu disse para vocês, o que ficou foi aquilo que ela falou, Ela pegou a ponta do cabelo, até inclusive para nós duas, as irmãs que estavam lá na casa dela, ela pegou a ponta do cabelo e fez assim, que ela respondeu e mostrou a ponta do cabelo e dizendo assim, que essa pontinha assusta o inimigo. Essa pontinha faz o inimigo correr. E eu confesso que eu fiquei olhando, sabe? E na hora eu pensei, poxa, mas o que uma pontinha de cabelo vai fazer o inimigo correr? Vai assustar o inimigo a ponto de colocar ele a correr. E eu, fiquei pensando, mas enfim, não me lembro de todos os detalhes, de toda aquela conversa, mas o que ficou foi isso. E volta e meia me vinha na mente a irmã dizendo e mostrando a pontinha do cabelo. E ela dizia, essa pontinha assusta o inimigo. Vocês não sabem quantas vezes isso me veio à mente. Quantas situações eu passei
que isso vinha na minha mente. E eu via exatamente aquela irmã mostrando a pontinha do cabelo e repetindo: essa pontinha assusta o diabo. Essa pontinha faz o inimigo correr. E eu sempre perguntava para Deus e não entendia por que aquilo me vinha tanto na mente. Mas Deus, Ele sempre trabalha conosco de várias formas e a gente tem que estar sensível à voz dEle e sempre tentar refletir sobre essas coisas, porque nada acontece por acaso e nada vem à nossa lembrança por acaso. Porque é o Espírito Santo, eu repito, que nos guia em toda a verdade, que nos faz lembrar de tantas coisas. E durante todo esse tempo, porque eu creio que já fazem uns 5 a 6 anos que essa irmã falou isso, e de lá para cá isso vem muito à minha mente, e nesses últimos dias tem vindo mais ainda. E hoje, quando eu fui sair, porque eu tinha que renovar minha carteira de motorista, e daí antes de sair de casa, eu tomei um banho e pensei, poxa, mas é uma foto, né? É uma foto que vai ficar. E eu tenho que tentar pelo menos sair, né, um pouquinho mais ajeitada, porque depois de tantos anos e tantos anos é que tu vai renovar. Então como que eu vou apresentar uma foto de qualquer jeito, né? Aí eu fui, apesar de não gostar muito, mas eu passei um batom da cor dos meus lábios e passei um rímel só nos cílios e fui tirar essa foto. Tava mais ou menos assim como eu tô, só botei outro blazer. E quando eu ia indo, aquilo me veio novamente, sabe? Essa pontinha bota o inimigo correr. E eu comecei a refletir muito sobre isso. E a gente vê de como as pessoas, elas não estão mais, elas não querem mais, a verdade é essa. Elas não querem mais se submeter a Deus. Elas não querem mais, porque elas alegam assim que elas aprenderam de maneira errada. Elas alegam que agora sim, agora nós temos estudos teológicos, nós temos várias, estudiosos que estudaram aprofundadamente as escrituras e agora sabem nos explanar de uma maneira correta. Então eles deixaram daquela fé genuína. Porque é interessante que a gente fale um pouco sobre isso, porque muitos dizem assim, ó, que é doutrina humana. Ah, é doutrina humana. Hoje, se tu for falar com a maioria das pessoas que congregam em determinadas, religiões, eu não digo nem, a igreja A, a igreja B, é todas elas. Se tu perguntar para a grande maioria delas, elas vão dizer assim, ó, que não, que Deus, ele não olha o exterior. Que ele não quer, é o homem que olha o exterior, que Deus quer o coração. Só que, porém, as pessoas se esquecem que um coração onde Deus habita, um coração que tem a palavra de Deus gravada dentro do coração, da mente, ela é transformada, não só dentro, mas quando nós somos transformados por dentro, ele reflete para o lado de fora. Ele reflete para o lado de fora. E basta vocês olharem para vocês verem, eu não tenho vergonha nenhuma disso, eu repito. Eu sei que eu já tinha feito uma live um tempo atrás falando sobre isso. Mas vocês podem olhar no ano de 2017 para baixo. Porque foi em 2017 que eu aceitei esse Jesus Cristo e me deixei por Ele ser transformada através do seu Espírito Santo. Se vocês compararem o que eu era de 2017 para baixo, 2016, 2015, 2014, vocês vão ver fotos minhas ali, que realmente, muitas das vezes eu olhava e sentia vergonha.
Mas o Espírito Santo uma vez falou comigo, quando eu fui para excluir todas aquelas fotos do passado, o Espírito Santo falou assim, não, tu vai deixar ali, porque eu quero que as pessoas vejam que aonde eu passo, a transformação, não só por dentro, mas isso repercute para o lado de fora. E vocês vão ver que tem diferenças das fotos de 2017 para cá e de 2017 para baixo. Então, como eu ia excluir, eu acabei ouvindo a voz do Espírito Santo e ele me disse assim, ó, que não era para mim ter vergonha do que eu havia sido. Era para só eu me envergonhar se eu tivesse continuado naquela vida. Mas que era para deixar de testemunho que quando ele passa, a transformação. Aonde o Espírito Santo chega, a transformação de vida. E eu repito para vocês que isso que a irmã falou, que essa pontinha assusta o diabo, no começo eu não tinha entendido, eu achava, nossa, mas a irmã está ainda por dentro da doutrina humana, né? Porque o que uma pontinha de cabelo vai assustar o inimigo? O que uma pontinha de cabelo vai botar o inimigo a correr? Mas Deus tem falado muito comigo a respeito disso. Que antigamente as pessoas, elas eram totalmente embaixo da doutrina humana. Elas não cortavam o cabelo, as mulheres não se maquiavam nem um pouquinho, de espécie nenhuma. As mulheres tinham só que usar saia. Mas eu mesmo, eu aqui que estou falando, muitas vezes eu ia nesses cultos, quando eu ainda era adolescente. Mas eu via o fogo do céu descer. Porque as pessoas, elas faziam aquilo com entendimento. Elas faziam porque elas criam que daquela maneira elas estavam honrando a Deus, que elas estavam servindo a Deus. E aquilo para elas não eram só sacrifícios, como a gente costuma dizer, sacrifícios de tolo, né? Que a qual Deus não recebe. Não, Deus recebia, porque eles faziam aquilo com fé, com temência, com reverência a Deus. Apesar de que a gente sabe que muitos deles também às vezes cuidavam só o exterior, mas não cuidavam o interior. Mas eu creio no infinito amor e misericórdia de Deus, porque as pessoas, quando elas têm o entendimento da palavra, o conhecimento da palavra, nem que seja no último momento, elas se arrependem, elas pedem perdão e Deus, no seu infinito amor, as recolhe. E eu já tive várias experiências disso, de Deus me falando. Não foi nenhum homem, não foi nada disso, foi Deus. E eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando, porque quando Deus falou comigo a respeito de um fato que estava por acontecer, ele disse assim, ó, diz pro fulano que vai ser a última oportunidade que eu vou dar para ele, por amor ao meu servo tal. E falou o nome também. E esse fulano, esse servo tal, a qual Deus ia ouvir, era o meu vô. E Deus me falou, ao meu servo Daniel. E o meu vô Daniel, eu ainda quero encontrar ele no céu e abraçá-lo e agradecê-lo pelos ensinamentos que ele nos deu, que era apenas com um olhar, e a gente já sabia se estava ou não do agrado dele. E o meu vô, ele foi pastor de igreja há muitos anos na Cidade da Mata. Agora ele já descansa no Senhor há muitos anos. Mas eu me criei naquela doutrina bastante rigorosa. E isso não impediu que ele entrasse no céu. Ele era da doutrina. Não podia cortar o cabelo. Nem nós, quando era pequenininha, guriazinha ainda, criança,
Nós não podíamos, a mãe não podia colocar calça comprida em nós. E por ele ter essa mentalidade, ele deixou de ser salvo? Não, ele foi salvo. Tanto que eu ouvi a voz de Deus falando comigo, dizendo: por amor ao meu servo Daniel. Eu ouvi Deus chamando o meu vô de servo, o meu servo. E hoje eu vejo o quanto dificultoso é para as pessoas aceitarem quando muitos se submetem realmente a Deus, renunciando certas coisas da sua vida. Porque, como eu falei para vocês hoje, para tirar uma foto, porque eu deixo bem claro aqui para vocês, que eu não sou contra as pessoas se arrumarem. Eu não sou contra as pessoas, tentarem se ajeitar para se olhar na frente do espelho e gostarem da imagem refletida. Porque Deus também já me deu revelações da parte disso. Então eu sei do que eu estou falando. Eu não sou contra e nem Deus é contra que se arrumem. Até inclusive eu quero ler uma palavra aqui para vocês, que todos vocês conhecem, mas vale a pena a gente ouvir tantas e tantas vezes, que está em 1 Pedro 3. E hoje em dia, a igreja de Cristo, infelizmente, a maioria delas, um grande percentual delas, se amoldou tanto ao padrão desse mundo, se conformou tanto com esse mundo, que vocês já não veem mais diferença nenhuma, em todos os sentidos, diferença nenhuma. E eles usam esse versículo agora para tentar rebater o que nos ensinaram no passado. Porque eu sei, hoje eu entendo o que essa palavra quer dizer. Eu vou ler aqui para vocês, 1 Pedro capítulo 3, que diz assim, da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa a vosso próprio marido, com o propósito de que, se algum deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa. Só parando aqui um pouquinho para dizer assim para vocês que eu no dia 5 de março de 2017, eu me batizei. Foi um desejo do meu coração me batizar, e dessa vez pelo motivo certo. Porque aos meus 14 anos eu me batizei por outro motivo que não era Jesus. E eu não tinha o verdadeiro conhecimento do que era aquele ato em si. Mas diz que o verdadeiro salvo, ele deseja descer as águas, E foi o que aconteceu comigo. Eu senti aquele desejo, porque a água por si só, o batismo por si só, ele não salva como muitos estão pensando. Que é só chegar lá, tomar um banho e tá tudo muito bem, tudo muito bom. Não. Mas o salvo, ele deseja descer as águas. Então, quando eu fiz isso, dia 5 de março de 2017, eu desejei seguir a Cristo, como deve ser. Mas o meu esposo, ele não é. Apesar de que, eu repito, para mim, na minha visão, ele é muito mais cristão do que muitos que estão dentro da igreja. Então, hoje eu digo que eu já posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, o batismo agora é questão de tempo. Que eu sei que Deus vai falar com o meu esposo, com a minha filha, com o meu filho, até mesmo com o meu netinho, que eu já peço para que Deus fale com ele, que apesar dele ter 5 anos, mas eu sei que Deus está levantando crianças aí, para impactar uma geração. Então, eu sei que não é no muito falar que eu vou ganhar eles, mas é com a minha conduta, com o meu proceder. E a palavra que nos diz que se a mulher, que a mulher que não tem o marido ainda, convertido, que eles sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento da sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não deve ser os enfeites exteriores,
como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Olha só, paro eu aqui mais uma vez para dizer o seguinte para vocês, que quando essa palavra foi escrita, ele estava se referindo a algo, a atitudes das mulheres daquela época, por isso que eu estou falando também aqui mais precisamente com as mulheres. Porque as mulheres daquela época, infelizmente, elas estavam se desvirtuando. Elas não estavam mais sendo aquela mulher virtuosa, não. Elas não estavam mais sendo aquelas mulheres sábias, porque elas estavam ocupando o seu tempo, o seu precioso tempo, perdendo tempo em coisas desnecessárias, em coisas que não iam agregar elas em nada, ao contrário, só corrompeu ainda mais, não só elas, como os seus próprios cônjuges. Essa palavra estava sendo usada para as mulherzinhas, que até mesmo na palavra muitas vezes se refere a essas mulheres que querem apenas se cuidar. E naquela época não tinha como tem agora, né, chapinha, essas coisas que ondulam o cabelo, não. Então o que elas faziam? Elas às vezes perdiam tempo, até mesmo dormiam, faziam trancinhas nos cabelos, para que no outro dia elas desmanchassem aquelas trancinhas e aqueles cabelos estavam bem crespos. Então por isso que diz aqui, né? Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo. Em outras traduções diz assim, ó, com os frisar dos cabelos, porque era dessa maneira que elas se sentiam belas, com aquelas várias ondulações nos cabelos. E vocês podem até ver essas novelas que agora a Record estava fazendo, que vocês vão ver que é assim que eles usavam os cabelos, até eles estão realmente, né, transmitindo como realmente era feito. Aquelas mulheres com aqueles frisados nos cabelos, várias joias pendentes aqui e ali, elas estavam preocupadas com isso. Então uma pessoa que está, né, que já levanta preparada para as vaidades, ela não vai ter muito tempo nem de cuidar dos seus filhos, da sua casa, né? Vai gastar tempo, desperdiçar tempo. É esse o meu ponto de vista e eu não mudo só para agradar. Perdendo tempo, muitas vezes 1, 2, 3 horas em manicure, pedicure, nada contra se ajeitar de vez em quando. Só que tem gente que é demais, é ao extremo. Eu estou falando aqui dos extremos, dos exageros que as pessoas estão fazendo ultimamente. Então, né, elas dedicavam mais tempo para isso. E o que os homens faziam? E na verdade também uma grande parte delas faziam isso para chamar a atenção do marido delas, dos maridos delas. E aqui foi dado, né, uma chicotadinha nelas, dizendo que o que torna elas belas e admiráveis não deve ser essas coisas, do frisar dos cabelos, das finas joias, com o luxo dos vestidos. Não está proibindo de se arrumar. Só que está falando aqui dos exageros, que é isso que nós temos visto. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece. Toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Porquanto na antiguidade era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. As santas mulheres de Deus se adornavam com a beleza interior, com um espírito amável, dócil, cordato, o que não é que a gente tem visto por aí. Por isso que tem dado tantas separações, tantos divórcios. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido, como Sara, que obedeciam a Abraão e o chamava Senhor. Dela sois filhas, se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio, de medo, dizem outras traduções. Porque muitas vezes as mulheres estavam tão preocupadas em agradar os seus maridos, e até mesmo aquelas que não tinham os maridos convertidos, elas estavam tão preocupadas em se arrumar, em ganhar eles dessa forma, que esqueciam das demais coisas. E hoje, quando eu fui me arrumar para tirar essa foto para a carteira de motorista,
eu fiquei me detestando, porque eu não sou acostumada a ter nada nos meus lábios, nunca gostei. Eu não fui acostumada assim também a me mascarar, eu costumo dizer mascarar, porque hoje em dia, se você for nas redes sociais, tu vai ver quantas mulheres perdendo até mesmo a sua própria identidade, perdendo a sua identidade. De pessoas que até colocam a foto do antes e depois e vocês não vê mais nada daquela velha pessoa. As pessoas, principalmente, eu não digo que os homens também não são assim, mas como eu disse para vocês, hoje eu não estou falando aqui dos homens. Eu estou falando mais necessariamente da mulher, porque ela também, sabendo ela ou não, ela tem uma forte influência sobre os seus maridos. E essa influência que muitas vezes elas acham, né, que não tem, mas tem, acaba por destruir tanto a elas mesmas como aos seus próprios cônjuges. Então, como eu disse para vocês, se vocês disserem, tá, Marta, mas e aí? E a pontinha do cabelo que bota o inimigo a correr? É que Deus me fez ver que hoje em dia ninguém mais quer fazer esse tipo de coisa. Ninguém mais quer se abster de nada ou de alguma coisa em prol do Evangelho de Cristo. As pessoas, na verdade, elas querem fazer amizade com o mundo. Na verdade, as pessoas, elas querem professar Deus, elas querem Jesus, mas elas também querem o mundo. Elas não conseguem tomar uma decisão, uma posição realmente diante de Jesus. Elas querem, muitas das vezes, elas dizem, não, mas eu quero. Mas elas não querem realmente o suficiente para deixar que o Espírito Santo entre dentro delas e transforme elas de dentro para fora. Porque muitas dizem que as vestes não salvam. E não salvam mesmo. Por exemplo, eu posso estar aqui bem vestidinha, bem com uma roupinha bem fechada, uma saia bem longa, mas se eu não tiver amor no meu coração, se eu não tiver a palavra de Deus implantada no meu coração, se eu não estiver praticando a palavra de Deus na sua totalidade, essa minha veste não vai me salvar. Mas, se eu estiver praticando a palavra, obedecendo a palavra, crendo na palavra, é algo que vai repercutir para o lado de fora. A gente já não vai mais tentar seduzir com a nossa forma de se vestir. A gente já não vai mais querer chamar a atenção de ninguém. Porque às vezes as pessoas dizem assim, ai, sexy sem ser vulgar. Não, eu não quero nem ser sexy. Para quê? Sexy quer dizer sensualizar. Isso, na palavra, é lascívia, é luxúria. Então cada pessoa que age dessa maneira, ela não tem Deus no coração. Ela só professa Deus, é diferente. Ela só diz que acredita em Deus, mas ela não se submete a Deus. Ela não se submete. E hoje o que mais nós temos visto, como eu digo e repito para vocês, sem medo de receber pedradas, sem medo de receber flechadas, mas quando Deus me traz, cada vez que Ele me traz isso que a irmã falou, e mostrando a pontinha do cabelo, eu percebo várias e várias situações, em várias e várias pessoas, no mundo em geral, não só aqui dentro da cidade de Santiago, mas fora dela, que hoje em dia, gente, me desculpe eu ser realista, mas eu vejo mulheres com umas barbatanas aqui, que um dia eu cheguei a me assustar, eu me apavorei, quando eu fui levar o meu netinho. Eu e a minha irmã fomos naquele parque Beto Carreiro, eu fui levar o meu netinho, andar nos brinquedos lá, na qual era permitido para a idade dele. Mas eu fiquei só analisando, como eu disse para vocês, desde que Deus começou a falar muito comigo sobre isso. Eu analiso muito, eu observo muito. Apesar de eu não falar, eu observo e eu mesmo fico pregando para mim, eu mesmo fico analisando, indagando a Deus e Deus vai me respondendo. Eu vi, não foi nenhuma nem duas,
Foram várias mulheres no parque, que é um local que tu pode ir de chinelo de dedo, tu pode ir de tênis, porque é um local para te levar as crianças para brincar, até mesmo para os adultos, né? Porque Deus também, Ele não nos proibiu de a gente ter um momento de sair, andar num brinquedo, contanto que isso, né, não vá ferir alguém ou você deixar de ajudar alguém para fazer isso. Mas eu fiquei analisando as mulheres com as pestanas desse tamanho, num parque. Eu digo, meu Deus, mas será que nem por um momento elas podem descer do salto? Será que por nenhum momento, para trazer os seus filhos para uma diversão sadia, elas conseguem deixar dessas vaidades excessivas? Porque o que isso vai fazer diferença? Eu não sei. Sinceramente, na visão do homem, se isso deixa a mulher mais bonita ou menos bonita, mas para mim, eu não vejo lógica nisso. Estou sendo sincera. Repito, não sou contra se arrumar. Só que está havendo um certo exagero. E interessante que as mulheres que deveriam ser chamadas santas mulheres de Deus, elas já não estão mais, né, se assemelhando com Sara. Porque diz assim, ó, delas sois filhas, que nós seremos filhas de Sara se nós praticarmos o bem sem qualquer espécie de receio, de medo. Se nós tivermos medo que nosso marido vai deixar de nos achar bonita, medo de ser desvalorizada, escanteada, a gente não pode ter esse tipo de medo. Nós temos que ser nós na nossa essência, sem querer falsificar nada. Porque na verdade, se vocês abrirem, e eu sei que vocês vão concordar comigo, se vocês abrirem a internet, vocês vão ver até mesmo mulheres causando depressões em outras mulheres. Por quê? Porque às vezes as mulheres que se sentem menos, né, aprovida dessas belezas, elas vão lá, olham aquelas mulheres tão bonequinhas, tão perfeitinhas, sem rugas, sem cabelinho branco, com a pele macia, com a boca carnuda, com os seus cílios enormes. As outras, como não conseguem também ter dinheiro necessário para mantê-las nesse padrão, elas já começam a se frustrarem. Elas ficam tristes. Aí elas começam até a ficar com medo. Por isso que diz aqui, ó, sem qualquer espécie de receio, sem qualquer espécie de medo. Mas a maioria das pessoas, das mulheres, estão tendo meio receios de serem até mesmo comparadas como algo negativo perto dessas outras mulheres que se intitulam perfeitinhas, bonitinhas, bochechudinhas, boquinhas carnudas. Só que, porém, você olha para essas mulheres e muitas vezes, muitas delas, até mesmo famosas ou não, elas usam muito Photoshop. E quando você for ver na real, não é nada daquilo que você viu. Então, será que realmente essas pessoas, elas são felizes interiormente? O que será que realmente elas têm em seus corações? Será que realmente quando elas professam Deus, porque se vocês forem ver, a maioria dessas mulheres, elas dizem que tem Deus, elas professam Deus. Só que, porém, vocês não veem a luz nelas. Vocês não veem Sara refletida nessas mulheres. Vocês não veem elas como santas mulheres de Deus. Nem um pouquinho longe disso. Longe disso. Na verdade, o que mais a gente vê nelas, refletidas nelas, são Jezabéis. Espíritos de Jezabéis. E o que deixa mais triste a gente é saber que esse espírito de Jezabel, ele está reinando dentro das igrejas. Porque hoje em dia está tão fácil de entrar no céu. Hoje em dia o que as pessoas pregam, a maioria, mas graças a Deus, como eu acabei de dizer agora para uma amiga minha, que ainda existem os remanescentes, e eu creio, escutem bem o que eu vou dizer para vocês, eu creio que Deus vai chamar muitos desviados da minha geração para pregar aquele evangelho que era pregado lá atrás,
que a doutrina pregava, mas o poder de Deus impactava. Vai levantar gerações que por algum motivo ou outro acabaram parando, se desgostando, se entristecendo, mas que ainda aqui em seus corações arde essa chama viva do verdadeiro Evangelho de Cristo. E é por isso que eu conclamo a todos vocês também a orarem por cada uma das pessoas que vocês verem que estão desviadas, paradas no caminho, mas que tem por volta ali de uns 30, 40, 50 anos. Orem, que Deus vai trazê-las de volta. E vai ser elas que vão entrar dentro dessas igrejas e fazer a diferença. São elas que vão entrar. Porque eu estou falando isso para vocês, mas me admirando comigo mesmo. Mas eu sei que é o Espírito de Deus. Porque eu fui uma que me desviei pelas rígidas doutrinas. E agora, Deus tem falado comigo, principalmente nesses últimos dias, que por isso que o inimigo não tem corrido, é por isso que o inimigo não tem fugido, ao contrário, está participando de muitos cultos, porque ninguém mais quer se submeter à vontade de Deus, ninguém mais quer fazer sacrifícios com entendimento, ao contrário, estão dizendo e usando versos da Bíblia que diz assim: Deus quer obediência e não sacrifícios. E usam esse verso para viver à vontade, para viver os seus caprichos, para viver as suas luxúrias, para viver as suas vaidades excessivas. E aí, de pouquinho em pouquinho, estão infiltrando, convidando Satanás a participar dos cultos. E o espírito de Jezabel reinando nas igrejas. É por isso que esse pouquinho já não tem mais assustado, porque na verdade não existe mais. São poucas as pessoas que se submetem a abrir mão das suas próprias vaidades. Está ficando cada vez mais raro dentro das igrejas as mulheres, porque eu estou falando aqui mais precisamente com elas, está ficando cada vez mais raro essas mulheres que por amor à palavra, por amor ao Evangelho, querem fazer sacrifícios de aroma suave e agradável a Deus, porque a palavra nos diz que esse é o nosso culto racional, que é para nós apresentar o nosso corpo, é apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício santo de aroma suave e agradável a Deus. Esse é o nosso verdadeiro culto, culto com entendimento, com raciocínio. E aí, minha gente, a pessoa que está capaz de fazer isso, de abrir mão dessas coisas, eu repito, pode se cuidar, pode se arrumar, faz uma hidrataçãozinha no cabelo, né? Faz como, né, a irmã Marta foi ali para tirar uma foto, deu uma ajeitadinha. Mas só que tem pessoas que até mesmo no culto vão assim. Eu já fui em cultos que eu presenciei mulheres também com as pestanas igual dessas mulheres que estavam lá no parque, que mais pareciam cerdas de vassoura, de tão grandes que eram. Eu já vi dentro das igrejas mulheres com pó, com ruge, com rímel. E aí lá na hora da pregação e na hora da oração, elas simplesmente tinham que fazer assim, ó, para não chorar, para não sair as suas maquiagens, para não borrarem suas maquiagens. Então será que isso é se submeter a Deus? Será que realmente a gente está entendendo a palavra na sua plenitude? E por que será que eu mesma, eu muitas vezes me perguntei para Deus, porque eu quero ser usada por Deus. Eu digo, Senhor, eu quero. Se o Senhor quiser me dar todos os dons, eu quero. Mas eu quero que o Senhor me diga o que eu preciso fazer. Eu quero que o Senhor me diga se tem algo em mim
ainda que não está de acordo com a palavra, que não está do seu agrado, vai transformando. Porque o Senhor tem liberdade aqui. O Senhor tem liberdade aqui. Trabalha na minha vida. Mas eu sentia que parece aquilo não fluía, não fluía, não fluía. E eu cada vez perguntava mais para Deus, mas será que é eu que estou em pecado? Será que eu estou fazendo alguma coisa ou deixando de fazer alguma coisa? Mas eu pude perceber também que como que Deus vai me usar com dons, que tem dons lindos, maravilhosos, mas como que Ele vai me usar com esses dons para pessoas que não estão nem aí com Ele? Essa é a verdade. E eu sou uma pessoa que até mesmo agora no domingo, eu fui no culto e eu voltei para casa durante o culto e quando eu volto para casa eu fico pedindo perdão para Deus. Porque a gente vê algumas coisas erradas e eu fico perguntando, poxa, mas por quê? A gente tem um temor a Deus muito grande, eu tenho um temor a Deus muito grande. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu penso, será que Deus vai gostar? Qualquer coisa que eu vou falar, eu digo, mas será que é de Deus? É por Deus? Será que eu posso colocar o nome dele? Porque a palavra nos diz, Deus falou isso, que ai daquele que falasse em nome dele, ai daquele que dissesse que ele mandou dizer coisas que ele não mandou dizer. Então eu digo, Senhor, eu não quero fazer isso, porque eu não quero pecar contra o Senhor. Eu quero que realmente o Senhor me dê a palavra e que eu possa dizer, foi Deus que falou. Porque eu não quero pecar contra o Senhor. De dizer uma coisa, dizendo que foi o que o Senhor mandou e não foi, sendo que eu sei que o Senhor não aprova isso. Mas a gente vê tantas pessoas que colocam o nome de Deus em vários tipos de situações e não tem o menor temor. Mas eu creio que Deus vai levantar muitas pessoas, que Deus já começou a falar e a tratar muitas pessoas. E eu repito, os chamados desviados, aqueles que muitas vezes as pessoas não dão muito valor, que não fazem convites, que não se importam com a saúde espiritual deles, mas Deus vai levantá-los e eles vão vir para combater todo esse mal que se alastrou por dentro das igrejas, que é as vaidades excessivas, que entrou de pouquinho em pouquinho. Ah, nós interpretamos mal isso aqui, não está querendo proibir aqui não, é só que a gente não deve só cuidar o de fora, exagerar em fora, mas tem que cuidar dentro. E com essa mentalidade é que as pessoas estão agora vertendo os papéis. Porque como eu disse para vocês, a gente olha agora para as pessoas, para as mulheres até mesmo dentro das igrejas, e a gente não vê diferença das mulheres do mundo. A gente não vê diferença nenhuma. Eu sei, eu repito que de repente eu vou arrumar muitas inimizades com isso, mas hoje em dia eu sei que eu não fui chamada para pregar o que as pessoas querem ouvir, mas eu fui chamada para pregar o que as pessoas precisam ouvir. Porque eu mesma, eu repito, eu estive no mundo durante 25 anos. Eu usava brincos, brincão, até mesmo desse tamanho. Numa orelha, às vezes eu tinha 3, 4 brincos, numa só. Usava não só essa correntinha que eu uso aqui com os meus filhos, mas eu usava cada festa que eu ia, eu mudava um pouco. Não que eu gostasse, mas eu queria acompanhar o mundo, né? Porque é assim, é o que a sociedade nos impõe. Até inclusive eu comecei a me maquiar, mesmo estando no mundo, eu não gostava muito disso. Eu só comecei a me maquiar de tanto que às vezes as pessoas me falavam, ah, mas por que tu não te maquia? E aí foi
que eu fui me maquiando, mas eu nunca gostei. Porque eu sempre achei que a pessoa tinha que ser o que ela é. Que quando a gente tem realmente conhecimento da palavra de Deus nas nossas vidas, isso basta. É o brilho do Espírito Santo nos preenche de todas as formas. Que a verdade não precisa a gente andar muito mascarada, muito cheia de coisa no rosto, nas mãos, nos dedos, para nos tornar bonita. Porque quando a gente tem Deus aqui dentro, não tem explicação. A gente já se sente a mais linda das criaturas. Porque é Ele que nos dá essa alegria. Ele que nos dá essa aceitação. Então, mesmo que quando eu estava no mundo eu já não gostava muito. Mas, às vezes, para imitar o mundo, eu colocava anéis nos meus dedos, enchia de pulseira, enchia de brinco. Mas por dentro eu não era feliz. Porque naquela época eu ainda não tinha o conhecimento, o profundo conhecimento da palavra. De realmente o conhecimento do verdadeiro Deus. Eu conhecia e amava Ele por ouvir falar. Como Jó, né? Mas quando eu realmente tive um encontro com Ele, a minha vida foi transformada. E Ele me tirou desse mundo. E hoje eu sei que realmente a gente precisa se santificar. A gente precisa apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, de aroma agradável a Deus, que é o nosso culto racional, é o que nós fizemos do nosso corpo. É o que nós apresentamos a Deus com o nosso corpo. As nossas atitudes, o nosso falar, o nosso proceder. Não é eu ficar cheia de badulaques na minha cabeça, muita maquiagem no meu rosto, cheias de brinco, joias, pulseiras. Eu repito, gente, eu sei que de repente muitas mulheres que gostam dessas coisas não vão gostar de ouvir eu falar isso. Mas isso, na verdade, é espírito de Jezabel. E eu aconselho todas vocês que, por mais que não aceitem isso que eu estou falando agora, vocês procurem saber, fazer um estudo minucioso sobre o espírito de Jezabel. E para vocês verem que, lógico que esse espírito de Jezabel não atua só nessa parte, mas em várias outras partes, até na adoração de outros deuses. Então vocês estudem mais sobre isso, que vocês vão ver que essa vida, que muitas vezes a gente acha que tem que imitar a conduta dos outros, não é vida. Na verdade é uma escravidão, porque você vive escravizada nessas coisas. Porque você aí pensa que se você não estiver cheia de joias, cheias de badulaques, cheias de maquiagens, com o cabelo sempre penteadinho, frisadinho, vocês têm aquele medo da não aceitação. Vocês têm medo que o marido já não vai olhar para vocês. Mas hoje eu sei que, apesar de eu ter me transformado muito, que logo no começo que tudo isso começou a acontecer na minha vida, o Juca falou para mim que eu tinha dado uma girada de 380 graus, que ele estava me desconhecendo. Lógico que, como Deus tinha pressa de trabalhar na minha vida, aconteceu realmente algumas coisas muito rápidas, umas transformações muito rápidas. Mas hoje já é diferente a nossa história. Eu sei que, apesar de eu não ser mais aquela Marta que usava vestidos curtos, apertados, blusas degotadas, mini blusas, cheias de joias, maquiagens, apesar de eu não ser mais aquela, graças a Deus, não vivo mais escravizada nessas coisas, hoje eu posso me olhar no espelho e me achar linda e maravilhosa. Se alguém não me achar, aí é com ela e Deus. E tem-se também gosto para tudo. Quem tem que me achar linda e maravilhosa é o meu Deus e o meu marido. E se eles estão bem comigo, quem sou eu para querer provar, mostrar, sentir medo ou provar algo para a sociedade? E voltar a ser escrava. Porque é isso o que eu tenho visto dentro das igrejas, infelizmente. O mundo, a igreja querendo copiar o mundo. E aí você não vê mais diferença nenhuma. E eu repito, tem gente que usa isso, mas
Não é isso que Deus quer. Ontem mesmo eu vi cantoras que antigamente eram servas de Deus, eu posso dizer assim, que antigamente você via até nelas Sara, filhas de Sara, mas hoje são completamente filhas de Jezabel, porque mas o estúdio, a gravadora transformou porque tem que ser assim. Se eu fosse cantora, se Deus me usasse para cantar e uma gravadora me dissesse, não, Marta, tu vai ter que transformar, o teu cabelo vai ter que ser assim, tu vai ter que passar a usar assim, uma maquiagem no rosto, um brinco, eu dizia, não, senhor. Ou quer gravar comigo é assim, ou eu tô fora. Porque eu jamais vou sair daquilo a qual Deus me transformou. E agora passar a ser transformada por homens para agradar outros homens. Jamais. Eu jamais vou sair daquilo a qual eu aprendi. Porque a palavra nos diz, né? O apóstolo Paulo falou que assim, deixa eu até achar aqui para vocês, tu, porém, permaneça naquilo que aprendestes e de qual foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então eu não posso simplesmente para agradar ou para ganhar a mídia, para ganhar a sociedade para Jesus, eu voltar a me parecer com o mundo. Longe de mim. Longe de mim. Deus já me tirou lá do mundo, das trevas, da escuridão. Hoje eu sei o que é realmente viver a liberdade de Cristo, não ser mais prisioneira dessas coisas, dessas vaidades excessivas, dessas coisas que o mundo nos atrai, tenta nos seduzir. Porque o mundo é isso. Quando Jesus disse assim, eu venci o mundo, Jesus quis dizer que ele esteve aqui no mundo como eu e você. Só que ele venceu o mundo. Jesus, ele não foi igual aos saduceus, aos fariseus, aos mestres de leis, ou até mesmo aos publicanos, como eles costumavam chamar de pecadores, chamavam os publicanos de pecadores. Jesus não se igualou a nenhum deles para ganhar eles. Não. Jesus permaneceu sendo quem ele era. Santo, santo, santo. E hoje tem pessoas que para ganhar o mundo, elas se igualam ao mundo. Eu não. Para trás de mim, Satanás. Eu repito, Jesus me tirou desse mundo e eu jamais vou querer agora voltar para ele novamente. Jamais. E dói no coração da gente ver, né, quando eu voltei para a comunhão da igreja, quando eu fui em determinados locais, eu olhava e via o mundo lá dentro. Eu pensava, meu Deus, mas então vai adiantar eu sair do mundo para entrar num local que eu gostaria que fosse diferente, mas eu não estou vendo diferença, só porque professam o teu nome de uma maneira diferente dos demais, mas a gente não vê realmente a plenitude do seu evangelho nas suas vidas. Senhor, mas como? Eu estou saindo do mundo, o Senhor me transformou, me retirou muitas coisas, e agora eu chego, eu vejo uma assim, eu vejo uma assado, eu vejo uma assim, eu vejo uma, de outra forma. E eu fiz muitos questionamentos a Deus. E hoje eu vejo que por isso que, eu repito, o inimigo já não tem mais batido em retirada. Porque ninguém mais quer se submeter com o pouquinho. E é esse pouquinho, é essa pontinha que bota a correr o inimigo de dentro das igrejas. É essa pontinha que você faz de renunciar a muitas coisas de si, que você faz uma ligação direta com Deus.
E para Ele atuar na plenitude, não só na minha vida, mas para transformar aquelas vidas que estão lá, elas têm que estar com a mentalidade preparada para ouvir esse Evangelho e aceitar esse Evangelho. Porque tem pessoas que não merecem viver os milagres de Cristo e nem ver o agir de Deus. Aí não vai passar de emocionalismo e sensacionalismo. Porque tu pode pular na igreja. Tu pode até profetizar. Tu pode revelar. Tu pode fazer qualquer coisa lá dentro da igreja. Mas se tu não colocar o inimigo correr da tua própria vida, você vai ser um que vai chegar naquele dia e Jesus vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticastes a iniquidade. Porque iniquidade é todo aquele pecado cometido que a pessoa acha que já não é mais pecado. Porque está todo mundo fazendo, todo mundo aceitando, vendo como normal, tido como normal, mas que foi entrando de pouquinho em pouquinho dentro das igrejas e afastado o povo da real presença de Deus. Então se voltem para Deus. Eu não sou contra as mulheres se arrumarem, se ajeitarem, mas tenham consciência que não vai ser esses exageros que fazem que vocês vão conseguir agradar a Deus. Vocês podem agradar o Pedro, o Paulo, a Maria. Vocês podem agradar líderes religiosos, vocês podem agradar até membros de banco. Mas vocês não vão agradar a Deus. Não vão. E escutem bem o que eu vou dizer agora. Em determinados cultos, Deus pode até te usar. Se naquele momento tu estiver santificado diante dele, pedir perdão dos teus pecados, ele pode até te usar em prol de alguém. Mas isso não significa que se ele voltar, você vai subir. Porque os dons por si só, eles não te santificam. A tua vida tem que ser santificada, transformada todos os dias. Todos os dias retirado algo, alguma coisa da tua vida. Mortificar realmente as obras da carne. Porque Jesus venceu o mundo. E muita gente diz: Jesus disse vencer o mundo, nós venceremos também. Não, ele não falou isso. Ele só disse que ele venceu o mundo. E o que ele quis dizer com isso? Se nós tivéssemos com a palavra dele aqui, ele não falou que nós venceríamos também, porque infelizmente ele já sabia que muitos não teriam a palavra dele aqui implantada. Deixar entrar como uma espada afiada e fazer a divisão do espírito da alma. Ele sabia. Então muitos não iam conseguir vencer. Mas aqueles que estão com essa palavra aqui dentro, praticando, eles vão conseguir vencer isso. Eles vão conseguir dizer: não, eu não quero mais isso para mim. Não, eu não vou mais voltar a ser assim. Não, aquela velha Marta de 2017 para baixo, eu não quero mais. Porque como que agora eu fui lavada, transformada, e estou sendo dia após dia transformada pelo Espírito Santo, como que agora eu vou querer voltar àquela velha natureza? A praticar aquelas coisas que eu praticava e que me remetem e que me fazem recordar do mundo? Jamais, eu não quero. Eu não quero. Se é para mim ficar mais bonita perante os olhos da humanidade, eu prefiro ser feia. Eu prefiro ficar do jeito que está, mas agradar o meu Deus. Agradar o meu Deus. E fazer com que através da minha vida outras vidas sejam impactadas. Porque ele precisa de alguém que realmente se recuse a deixar o pouquinho em pouquinho entrar. E que se deixem ser transformadas realmente. Eu repito, gente, eu jamais vou voltar a fazer as coisas que eu fazia no passado. Jamais eu vou voltar a usar maquiagem excessiva,
Eu jamais vou voltar a usar muitos brincos, muitas correntes, porque eu sei que não é isso que vai me deixar bonita. Não é isso que vai me fazer feliz. Mas hoje eu sei que é a presença do Espírito Santo que me faz eu ser diferente. É a presença do Espírito Santo que faz com que eu deseje viver essa plenitude dessa palavra viva. É a presença do Espírito Santo que torna os meus dias alegres e felizes. É por isso que muitas pessoas buscam fugas em várias e várias outras coisas. Que para essa live não ficar muito grande, outro dia eu quero falar com vocês a respeito desses piercings que muitas vezes os jovens usam no nariz, sobrancelha, até mesmo de tatuagens que estão fazendo bastante. Então eu quero falar um pouco sobre isso e o que Deus tem falado comigo a respeito dessas coisas. Mas hoje é essa palavra que eu deixo para vocês. Que a beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme a Yahvé, o Senhor, essa será honrada. Então, cuidado, gente. Porque hoje eu entendo o que a irmã quis dizer, que essa pontinha assusta o diabo. Porque a mulher que está disposta a abrir mão das suas vaidades excessivas, porque a mulher que está disposta a se submeter à total vontade de Deus, essa pontinha assusta o inimigo. Essa pontinha bota a correr o inimigo. Porque uma mulher que está disposta, eu repito, a abrir mão das suas vaidades excessivas, essa mete medo em Satanás. Essa bota a correr Satanás. Porque quando a pessoa deixa um pouquinho entrar, para Satanás é um prato cheio de espírito de Jezabel. E ali ele entra e faz a festa. Mas eu repito, a mulher que abre mão das vaidades excessivas em prol do reino de Deus, para que Deus venha e a transforme de dentro para fora, para que através da vida dela outras vidas sejam impactadas, que realmente Deus olhe lá do céu e vê na gente saras. Nós somos, diz a palavra, comparadas, chamadas de filhas de Sara, santas mulheres de Deus. Então essas santas mulheres de Deus que abrem mão dessas vaidades excessivas para ter um espírito dócil, cordato, santificado, amável, pronto a obedecer a palavra de Deus, submissa, diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a mulher que faz isso realmente, ela bota o inimigo correr. É essa lição que aquele dia, há alguns anos atrás, aquela irmã me passou a respeito disso, que no momento eu não entendi e achei que ela estava falando de doutrina humana. Hoje eu vejo que apesar de que muitos são contras a doutrina humana, contanto que todo o seu interior esteja de acordo com as escrituras, com a palavra de Deus, Deus aceita como sacrifício de aroma suave e agradável a Ele, porque Ele ainda aceita sacrifícios. Ele ainda aceita sacrifícios que vocês fazem com o próprio corpo. E a palavra também de Deus nos diz, gente, né? Diz assim, ó: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu tenho certeza que vocês entenderam, né, toda a palavra de Deus. Não sejam tão radicais contra a doutrina humana, porque se as pessoas cumprirem a palavra na
sua totalidade e ainda se absterem de muitas coisas em prol do Evangelho de Cristo para serem usados e serem chamados de santas mulheres de Deus, santos homens de Deus, essa doutrina humana não vai impedir deles entrar no reino dos céus. Porque eu repito, meu avô era dessa época e era bem rigoroso quanto à doutrina. Como pastor, ele era bem rigoroso com a doutrina humana. Mas Deus um dia me falou a respeito disso, dizendo, meu servo Daniel. Então, isso não fez com que o meu avô não fosse para o céu. Ele foi. Então, parem de querer só apontar e dizer, a doutrina humana não salva ninguém. Não salva se você só cuidar o exterior, só obedecer o pastor no exterior e por dentro ser podre. Aí não vai salvar mesmo. Mas se você fizer sacrifícios, renúncias, com entendimento, com sabedoria e cumprindo a palavra na totalidade, por dentro, por fora, você vai ser um grande homem e mulher de Deus, usado poderosamente em suas mãos. Amém? Eu tenho certeza que vocês compreenderam e vão, Se quiserem compartilhar, compartilhem. Eu não tenho medo nenhum de dizer isso, sabe? E outra vez, de repente, em outra live, eu faço para explicar também quando Deus falou a respeito disso, Que Ele não é contra nós nos arrumarmos. Até mesmo nós precisamos estar bem ajeitadinha, para não deixar o evangelho dele passar vergonha, porque se vocês analisarem na morte de Jesus, teve soldados que brigaram pela roupa de Jesus. Jesus se vestia bem. Jesus com certeza era arrumadinho, perfumadinho, apesar de caminhar em longas distâncias, suarem, mas eu tenho certeza que ele era uma pessoa moderada, limpo, bem apresentado, mas sem exagero, sem passar da medida. Porque quem tem o Espírito Santo, até isso ele nos dá, que é o domínio próprio de saber até onde podemos nos arrumar e até onde começa a ser vaidade excessiva. Amém? Tenho certeza que vocês compreenderam, assim como eu passei a compreender, que esse pedacinho assusta o inimigo. Porque o homem e a mulher de Deus que é capaz de se submeter a muitas coisas em prol do Evangelho, esse bota o inimigo correr. Assusta sim o diabo. Ele tem medo e corre. Amém? Então, a todos vocês, recebam essa palavra e eu quero terminar aqui com vocês só nesse hino aqui, que como eu disse para vocês assim, quando eu voltei para a igreja eu ficava, pô, Senhor, mas como assim? O Senhor me transformou, me retirou muita coisa e agora eu chego na igreja, eu vejo pessoas igual a mim, como estava lá no mundo. E aí, o que é certo? E aí Deus começou a falar muito forte comigo, E aí hoje, quando eu estava refletindo sobre isso, eu disse, Senhor, realmente, para lá eu não volto mais não. Se alguém lá da igreja que está fazendo que nem a Marta fazia no passado, mesmo professando a Deus, mas vivendo uma vida como eu vivia no passado e dentro das igrejas, elas que me imitem. Agora eu imitar elas, voltar para o mundo, jamais vou voltar para o lodo na lama, jamais. E aí me veio esse hino na mente, Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos,
Se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, pra trás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Depois da luta vem a coroa, e a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Então voltar àquela velha Marta e fazer as mesmas coisas que eu fazia no passado, só porque eu encontrei dentro da igreja pessoas fazendo assim, jamais, jamais vou voltar para o local da onde Deus me tirou. Então, se as pessoas lá dentro quiserem me acompanhar, serão bem-vindas e eu apresentarei esse mesmo Jesus que transformou a minha vida, apresento a vocês. Amém? Então, um grande abraço a todos, que agora eu tenho que me preparar também para logo mais à noite no programa Antes da Meia-Noite, que vai tratar do tema sobre convites, né? Que espécie de convites nós estamos aceitando nas nossas vidas? Convites bons? Convites ruins? E quais desses convites nós temos aceitado e vendo como bom ou ruim? Então, já convido vocês para participarem comigo hoje do programa Antes da Meia-Noite na Rádio Verdes Pampas FM, das 23 horas até as 24 horas. Quem achar muito tarde é só depois, né, entrar aqui no meu Face e assistir a live, ok? Então, um grande abraço a todos e até lá.